Bem, pessoal, hoje é domingo, né? Dia dos Pais. E eu tive aqui um belo café preparado por Eveline e Vinícius, meu filho. E aqui na mesa eu estava sentado, né, com eles. E me deu a ideia de conversar um pouco sobre a história do meu pai, né? Que é o homem que fez as casas de farinha por aqui. É o motivo desses vídeos meus contando história das casas de farinha, as histórias da minha terra. Então, eu tenho ido em busca do que ele deixou aqui, que são prensa de casa de farinha, o fuso. O fuso é aquela rosca, né, que acosta no... é tipo parafuso, acosta o varão com a prensa. E também os fornos que ele fazia, tudo que ele fazia, a bola do roteiro, tudo. Então, eu sou um grande admirador do meu pai sobre esse serviço. Depois de de idade mesmo, eu já com 53 anos, eu parei para pensar e vi que meu pai era um grande artista, né? Que deixou uma obra que a gente vai ficar neto, bisneto, e isso não vai acabar, porque esses fusos são feitos de madeira de miolos, madeira forte, firme, e ele não vai ter fim. Muita gente tira ele das casas de farinha e coloca ele como esteio de alpendre, como entrada de porteiras, porque ele é forte. Então, mesmo ele ali aterrado, ele não vai se acabar. A história do meu pai vai continuar, né? E todo sonho que eu tenho é sempre voltado a contar as coisas que meu pai fazia. Um dos sonhos que eu tenho é, mais para frente, quando eu for monetizado nesse YouTube, eu quero fazer o Museu de Bio de Silva aqui na parte de minha terra. Fazer uma casa de taipa. Tenho ali guardado comigo o primeiro martelo que ele trabalhou com ele para sustentar a família. Tenho a primeira colher de pedreiro dele pequenininha guardada ali, porque comida pelo tempo do trabalho e ele não tem condição de comprar outra, né? Então quando ele faleceu, eu fiquei com algumas coisas dele. Está guardado ali para fazer isso aí. Meu pai foi um batalhador na vida. A gente somos de uma família de doze filhos, 5 homens e 5 mulheres. E lembro como hoje que meu pai saía para trabalhar, ele trabalhava de pedreiro, e ele saía para trabalhar andando a pé, indo e voltando. Indo dava 10 quilômetros e voltando também dava 10. Ele saía de manhã e só voltava à noite. Ali, a gente mora aqui no Cinto Melo, mas ele ia trabalhar num bairro aqui chamado Onça, que fica já próximo do Atacarejo, aqui em Vitória, né? Então hoje eu reconheço o tanto que esse homem lutou para sustentar essa família. A gente veio da família com 12 pessoas, porque seria contando com meu pai e minha mãe. Não estava tudo em casa, também nasceram tudo de uma vez, mas foi um tempo de muita dificuldade, né? Em que a gente passava necessidade. Meu pai não tinha culpa, porque antigamente tudo era difícil. Hoje o tempo está melhor. Então muitas vezes a gente foi dormir porque fez uma aguazinha de café aguado, se não tinha açúcar, a gente tomava e ia dormir. Mas quando era noite a gente acordava com um vazio dentro da barriga e ouvindo voz, né? Eu mesmo era um, que muitas vezes eu acordava e ouvia minha mãe me chamando, eu dizia, a senhora falou, mãe? Não, vai dormir de novo, mas isso era fome, né? Então passou o tempo, depois minha mãe veio passar a sofrer de coração, né? Pressão. E lembro, ali tem um pé de jaca grande, que ela sempre, todo dia de manhã estava lá com a dor, que dava, essa dor passava mais de hora. Ela suando, ela sentindo aquelas dores, mesmo tomando remédio e indo para os médicos, ela sofria isso, né? E depois minha mãe veio a falecer, ficou meu pai, aí meu pai com um tempo depois também faleceu. Hoje eu reconheço o que eles fizeram, né? Tanto um buscando para trazer alimento para casa, como minha mãe às vezes deixava de comer para dar para a gente, né? Hoje eles não estão mais aqui, estão com Deus. E eu estou aqui, lembrando disso, eu sempre fico contando para o meu filho essas histórias, né? E essas histórias, elas são muito importantes, porque quem não viveu sabe contar para a gente, e quem sabe um dia contar para
um neto, uma história dessa que eu já contei, né? E hoje eu ando procurando uma casa de farinha que ele fez, uma casa que ele fez, ou seja, qualquer obra que ele fez, para mostrar ao pessoal que o homem trabalhava, tinha profissão, uma profissão muito importante, mas não era reconhecida porque era por aqui, né? Mas trabalhava. Só que as condições antigamente, tanto para pagar como para se trabalhar, era muito difícil. Mas hoje eu sou feliz porque tudo que temos aqui foi deixado por eles, né? Meu pai e minha mãe, que foi dono dessa parte aqui, tudo e saiu, acabou doando, deixando, né? Não é doando, deixando de herança para nós. Vivemos 8 irmãos aqui, faltam os 2 ainda vir para cá, que a gente está na espera de sair. E hoje a gente vive no lugar que eles viveram, né? A gente é muito feliz, é muita felicidade por dia. A gente vê que tem, além do que eu busco nas casas de farinha das coisas, tem uma coisa mais forte que é a terra que a gente vive, que foi eles que deixaram, né? Então isso é muito importante e eu agradeço a Deus todos os dias. E hoje a gente temos família já que vem de rama do meu pai, né? Descendo de filho, neto. Daqui uns dias já tem bisneto. E vai aparecendo. E a história continua, né? A família é grande, né, Mocinho? Grande mesmo. E ali tem um que é neto, ó. Vem cá, Vinícius. Eu esperei o Vinícius aqui. Aí ele não apareceu, chegou agora. Agora. Então eu sempre estou contando para Vinícius as coisas daqui da que a gente passou, a história, porque hoje existe facilidade na alimentação, nos trabalhos. Hoje se você sair daqui e disser assim, eu vou ali embaixo, porque eu vou ver se arruma algum serviço. Você sai, você faz uma horinha de serviço, ganha R$50. Se você sair ali procurando um quintal para limpar, tem o dinheiro para pagar e tem o serviço para você fazer. Mas antigamente era difícil. As coisas eram bem mais difíceis, né, Mocinho? Era difícil, muito difícil. E ainda mesmo. mais assim, que era o costume das famílias antigamente terem muitos filhos, né? Porque isso era um costume, né, na época, né? E aí para dar conta de alimentar, de vestir, calçar aquela quantidade de criança, não era fácil não. E Era com o dificuldade. desemprego, Era dificuldade demais. E outra coisa, né? Aqui tinha esses filhos todinho, mas meu pai e minha mãe não tinham condições de dar pra gente. De dar pra gente tudo que a gente precisava. Então muitas vezes a gente saía para limpar um quintal de uma pessoa, para limpar uma macaxeira. Eu mesmo descasquei muito coco. Eu, Marcelo e José, meu irmão, a gente cascava coco. Para que a gente cascava coco? Para a gente comprar uma camisa, aquelas calças de meio de feira, nada de loja. um calçado, né? Um calçado. E esse calçado, engraçado que hoje a gente compra uma roupa, e quando a gente veste 2, 3 vezes, diz assim, já estou precisando de outra. Porque tem uma mancha aqui, tem um rasgãozinho aqui, não, aquela ia se rasgando e emendando, que hoje a história do matuto verdadeiro é aquele que tem remendo de calça, né? Até faz essas festas pelo São João, mostrando que a pessoa está com um pedaço de roupa de uma cor de outra, porque na realidade a gente vivia aquilo. A roupa da gente se rasgava e a mãe da gente vinha com uma agulhazinha de costura, costurava, dava pra gente vestir de novo. Eu lembro muito bem que a primeira calça comprida que eu comprei, eu usei ela uns 4 anos. Só que eu tinha um crescimento atrasado, que eu sou o menor da família, então demorava mais a calça ficar coronha, como a turma diz. Coronha, ela chegar no meio da canela, né? Isso. Mas aí, aquele que crescia, às vezes até o mais novo mesmo, que crescia primeiro do que eu, aquela roupa dele ficava pra mim. Quer dizer que a roupa dos mais velhos ficava para os mais novos, né? Exato. E aquela calça coronha também era chamada de calça de pescador. Calça pescadeira, Não é? ficava. É. Às vezes, por vergonha da gente não usar ela naquele tamanho, a gente dava 3 dobras, chamava regalçar a calça. É. Pra dizer que tava com ela regalçada, porque se baixasse, não chegava no tamanho de uma calça normal. Então, a gente passou por isso. Muitas vezes, passar 2, 3 anos com a roupa só, que chamava-se domingueira. Era a roupa que todo domingo, se você olhasse pra mim, eu tava naquele lugar
De longe você sabia que era eu, porque eu tava com a mesma roupa que tive há um ano atrás. Todo domingo com aquela. Já vou vestir a domingueira e vou. Seria essa camisa, essa bermuda que eu tô com ela. Eu ia vestir hoje, eu ia vestir no próximo domingo, quando a gente vestia de 1 hora da tarde. E quando dava 6 horas, a mãe mandava a gente tirar a roupa e botar aquela outra. Guardar que é para vestir o próximo domingo. Era. E esse próximo domingo da gente durava até a roupa se rasgar, ou então não dá mais pra gente passar para outra. Passar pro mais novo, né? Hoje, esse aqui sabe que a roupa dele, ele pode comprar agora, pode se rasgar agora, amanhã pode comprar outra. É verdade. A roupa pode mudar de coisa e dizer eu não quero mais, ele já está comprando outra. Inclusive, uma pergunta, se for atrapalhar, né, nessa época, fala aí, tu morava naquela região ali, naquela mata ali, né? Aí eu nasci Fala ali que- embaixo. Quando chegava o final de tarde, domingo era tudo escuro, né? Era. Conta aí um pouco Eu pra gente. nasci ali embaixo, eu vou pra aqui e vocês vão chegando que daqui dá pra ver mais. Aí, vai lá amanhã, porque dá pra ver melhor a visão. É. Naquela época, era época difícil. Difícil mesmo porque até eu vejo ali o lobão ali deitado ali. Aquele bicho aqui, tem outro aqui, tem um deitado aqui nessa cadeira aqui. Mostra esse bichinho aqui. velho. Esse lobão que tu falou aí chegou aqui. Ele não é da gente, não. Ele pertence a um pessoal ali em cima, né? Da família de. Qual é da família lá? É de Jeremias. De Jeremias, é. Aí ele veio pra cá e se apegou a gente de uma forma que não teve jeito de voltar. Aí a gente levou, o moço ainda levou ele pra lá, entregou ao dono. Mas pouco tempo depois ele se soltou e veio pra cá, não foi, mocinho? Foi o dono disse que ele amarrado, ele ficava chorando pra vir pra cá. Ele solta, soltou, tá aqui, ó. Aí tem outro aí eu quero falar desses dois, contando a história, Ah, esse rapazinho esse aqui. rapaz aí. Meu gato, né? É meu filho. Meu filho! Só dele, né, esse aqui é um dos 7 que você tem, né? É, todos esses gatos aqui, é que vem pra aqui e a gente fica com ele. Tem outro Mas- lá deitado lá o outro. É Também desse- que chegou aqui, do nada. Chegou e aqui ficou. E também tem Mel, né, que tá sempre nos vídeos comigo. Ah, que é, chegou Mel. Aqui. Mel, Ô Mel, vem cá, Mel. Mel, essa aqui chegou aqui, ó. essa é Mel. A gente achou na pista. Trouxeram ela de lá pra cá, jogaram aqui. E a gente trata dela até hoje. A Da mascote, casa. essa aqui é a mascote, A mascote. mascote do canal, porque tá em todas, né? Então, Né, Mel? por que É eu tô muito falando- querida. Por que eu tô falando desses cachorros? Pra falar pra vocês que era tanta dificuldade que a gente tem vontade de criar um animal desse, um cachorro. Mas quando se arrumava um cachorro, era pra comer resto de osso que sobrava algumas vezes. Tanto passava fome, necessidade a gente, como o animal. E o gato sobrevivia de lagartixa, né? Hoje, é saco de ração guardado para gato, para cachorro, ele vive uma vida tranquila. É, come melhor, né? Hoje em dia, né? Graças Então- a Deus, é. Se eu for contar para vocês tudo que a gente viveu, tá na lembrança, né? Mas para quem não viveu, acha que a vida foi uma vida perfeita como todos vivem hoje. Hoje eu digo assim, tudo que eu acho que eu tenho mais do que eu esperei, né? Porque a gente que vive uma vida certa e sonha em ter alguma coisa, mas não assim do jeito que hoje tem. Hoje a gente tem alimentação, a gente tem uma boa casa, uma boa morada. Sabemos que a gente tem que usufruir disso porque quando a gente chegar no final, a gente não leva nada. Verdade. Então, a gente não deve se orgulhar assim, eu tenho casa maior do que fulano, não. Agradeça a Deus por você ter isso aqui. Eu ainda acho que é muito para mim, porque eu não esperava tanto. E eu acho assim que a maior riqueza do ser humano é o amor e o respeito. E a gratidão, A né? gratidão. A gratidão Saber a que- Deus por tudo. Saber que tem um Deus grande, que antes de você pensar, antes de você fazer, ele já sabe dos seus planos, que te abençoa, que te acompanha, ele não é culpado de nada que acontece na tua vida, porque a vida da gente foi dada por Deus, já com todas as forças para você, inteligência, para você seguir. Mas os nossos erros são plantados por nós e nós temos que arcar com ele, com um sofrimento, com qualquer coisa, e sempre agradecer a Deus por tudo, né? É Então, eu sou verdade. muito feliz. E hoje
eu posso mostrar a vocês um pouco como foi minha vida. Com 8 anos de idade, eu estava trabalhando com a minha mãe. Eu vi ela plantando uma macaxeirazinha, minha mãe sofria, né, com as pernas, ela tinha varize, e muitas vezes ela se cortava nos espinhos de jurubeba e o sangue quase não para mais. Mas eu tava mais ela. Tá aqui minha ferramenta. Eu vou pra ir pra esse lado. Aham. Vem pra cá. Então chega, pega essa história aqui pra mim. Aí, os cachorrinhos tudo aqui, ó, tranquilinho, dormindo. Ali outro. Aqui tem uma gatinha. Aqui tem uma gatinha. Aqui tá a Melzinha descansando, que já tomou o cafezinho da manhã. Pois é. Quer dizer que você trabalhou muito com sua mãe quando era criança. Trabalhei, vou mostrar. Essa mesinha aqui, é aqui que eu faço os vídeos sentado. Agora, vou limpar a mesa porque choveu muito. Aí criou um mofo. Aí vou trocar essa toalha dela para eu fazer meus trabalhos aqui, né? Então eu trabalhei muito. A enxada, hoje é desse tamanho, mas antigamente era pequenininha, porque era enxada já de uso. Gastada, né? E eu não podia com enxada grande, porque eu só tinha 8 anos, 9 anos, pequeno, fraco, né? Não era da grossura desse caba não, era magrinho, pequenininho. Então a gente ia com isso aqui, ó, para trabalhar. Eu vou aqui, você me acompanha, eu vou mostrar como era, né? Essa macaxeira plantada aí. Ô, rapaz, foi eu que plantei. Macaxeira boa, molinha, né? Eu arranquei uma ontem, esqueci de arrancar aqui, ó. Ela vira uma papa, essa macaxeira. Olha. Pensa numa macaxeira boa. Aí aqui, ó, a gente ia mais ela, ficava fazendo isso aqui, ó. Isso aqui se chama chegar a terra. Chegar a terra pra macaxeira crescer. Só que essa aqui já tá boa, né? Então a gente ia para dentro do mato fazer isso aqui, ó. Mesmo sem muita força, sem muita energia, fazia, Não, né? fazia assim, ó, sem como. Fazia assim, ó. Então a gente ia, hoje eu já sou mais forte, aí eu limpo assim. Mas esse foi o legado que sua mãe deixou. Foi desse jeito aqui, a gente... Aí mais assim, não passa a enxada aí não, tira a mão para não cortar. A gente ia fazer assim. E esse foi o trabalho. Depois quando eu comecei a ter força, né? Dessa ferramenta aí assim. Depois quando eu comecei a ter força, eu já vim para essa parte aqui, ó. Eu tenho vontade de aprender a trabalhar com isso aqui, que isso não é fácil, né? É uma ferramenta perigosa. Aí meu pai mandava a gente se afastar e eu aprendi a cortar com isso aqui, ó. É só pegar aqui. Assim desse jeito aqui, era o dia todo. Capinando o mato, né? Aí, O pessoal, os antigos, não sei se ainda usa essa expressão, chama esse mato de quê? De capoeira, né? Capoeira, né? é. Ah, vamos limpar a capoeira. Capoeira. É isso aqui. Então a gente chegava a fazer isso aqui. E capinar era justamente usando essa ferramenta que é a estrovenga, né? É. Que se chama roça-mato. Roçar mato, é. Então a gente pegava isso aí, fazia esse trabalho todinho. E depois a gente ia para casa, para almoçar. E quando chegava em casa, o que era que tinha? Não era dessa macaxeira não. A macaxeira chamada cacau, que era dura que nem vela para comer. Isso aí era o que a gente comia a semana todinha. E no domingo, a gente tem aquele arroz fraquinho, né? Que era o mais barato, aquela galinha do pé fino, feijão de terceira. Era um tempo difícil, né, Marcinho? Hoje eu agradeço, hoje é dia dos pais. Eu vou dizer um negócio a você, eu às vezes digo assim, bom seria que as pessoas agradecessem a seus pais com vida, porque quando fizesse uma história, né? Aí tudo bem, porque eu estou falando isso hoje, porque é dia dos pais, eu reconheço o trabalho que meu pai tinha por nós. E espero que todos os filhos reconheçam. E para poder a gente estar aqui na terra, pisando aqui, primeiramente Deus, segundo os pais da gente, que criou a gente, né? Então estou aqui demonstrando um pouco dessa história e agradecendo a vocês por tudo.
Aqui tem um pé de... Agora eu vou mostrar um... Deixa eu mostrar ali a mata que Vinícius Mostra aí a perguntou, né? mata. Essa aqui é a Mata Sim. Atlântica, né, Vinícius? Ah, daqui dá pra ver. Barra da Mata Atlântica. Quer dizer que tu nasceu ali. Você tá vendo 2 pés de coco lá na frente, não sei se você vai dar pra ver aí. 2 pés de coco lá perto da mata, próxima mata. Aqui ali, né? Naquele córrego lá, eu morava lá. E era. A pergunta que Vinícius perguntou a mim, foi que eu falei que quando era domingo de tarde, a sombra da mata vinha. Escurecia. Depois de 2 horas da tarde, a sombra da mata vinha, assim, porque o sol ia se escondendo por trás da mata e escurecendo. Então, o domingo da gente ia se acabando. Era o único dia de folga que a gente tinha, né? Então, dava uma tristeza assim, poxa, foi embora o dia de domingo. E sempre no São João, quando a gente estava no bom da festa também, ia escurecendo, e muitas vezes chorei quando ia acabando a festa de São João, porque era uma coisa boa, né? Ainda é. O São João, a minha mãe estava lá fazendo as comidas de carne buchada. Nesse tempo a gente tinha para comer. Porque era uma milho. festa bem de fartura, né? E a gente plantava o milho, né? Ia vender o milho. Aí com o E dinheiro do vamos milho andando vocês pra ali. compravam a buchada do bode. Comprava o bode, Isso. né? Aí tinha um peru que Aliás, criava, tua mãe criava bode, cabra, né? Era Cabra, galinha. Era. Aí era uma época, uma festa que tinha fartura, né? Era. Muita comida de milho, muito Então- bolo de farinha de mandioca. Meu pai saía com o balaio. Balaio é negócio de cipó. E o machado cortando o tronco de madeira seco e fazia aquele monte assim. Pegava aquelas latazinhas, perdão. É aquelas de latas de sardinha, sardinha, lata de doce, de atum. de atum. Aí ele pegava e ia guardando o ano todinho. 3 dias antes ele ficava tirando os tocos. Mãe já tinha botado a mandioca para virar massa de puba, né? No rio. E era um trabalho pesado, porque tem que lavar, tem que prensar. E ele virava uma noite no forno, lá fazendo os bolos pra gente. Aí pegava 2 arupembas, espalhava tudinho. E a gente passava o São João comendo aquilo ali, canjica, buchada. Era carne de boi, tudo que se matava um boi ali e vendia as carnes lá em casa, me comprava. Acho que acredito que é por isso, Moacir, que você se emociona tanto com a festa de São João, porque te traz essa lembrança boa do dia inteiro ali correndo para fazer a fogueira, para fazer as comidas, para cozinhar o milho, para fazer as pamonhas, né? Aí mata o bode, vamos fazer a buchada. Rapaz, eu vou te contar uma que aconteceu comigo. A primeira vez que eu falei dessa calça comprida que eu comprei. Meu pai comprava um monte de fogo para mim e meus irmãos. Aí a gente dividia os fogos, eu doido, mas não, só pode soltar esse fogo depois de 6 horas da noite. Vai logo tomar banho, vai trocar de roupa. E eu troquei de roupa para soltar o fogo, né? E quando eu cheguei lá de fora, meu padrinho estava assim em pé e disse assim, Moacir, a barriga da tua calça tá para trás. Eu vesti a calça de trás para frente na carreira para vir soltar os fogos, porque mesmo assim ele me mostrando isso, não tirou a minha alegria não, porque eu queria era soltar fogo. Tava tão empolgado que vestiu a roupa pelo avesso. Lá no museu a gente tava mostrando uma radiolazinha de pilha que eu disse, eu sei muito forte com isso. Eu não dancei adulto não, era gente mesmo criança, aquela radiolazinha amarela que tá ali, era o que fazia a festa da gente. Então era uma festa boa, não tinha confusão, tinha os bacamartes, os riúnos que davam os tiros. E os adultos tomavam as cachaçinhas, né? Mas era uma festa boa, era o tempo de fartura, de milho, de bolo, de tudo. Ô Vinícius, quando teu pai fala em bacamarte, assim tu fica sonhando, né? É uma das coisas que eu acho mais legais da tradicionais do Nordeste. Tu gosta dessas histórias que ele conta, Vinícius? Muito, muito. Meu sonho é ter uma bacamarte também, é tirar no São João, mas só lá para as bandas de Caruaru já acabou faz tempo. Não, acabou não, continua. Acabou não? Bacamarte continua. É tanto Continua, é um evento que tem, né? Tu quer acabar com a festa de Levinho de Macaíba? Ah, ele ainda tira, né? Tira. Lá na Não, Paraíba. o É na Paraíba, bacamarte né, Levinho, não é? É, na Cajazeira. Na Cajazeira, Paraíba. Olha, o bacamarte, ele é uma tradição que nunca vai acabar não. Eu só queria que não acabasse. O bacamarte, a sanfona de 8 baixo, o forró de sanfona, o pé de serra. Isso aí, rapaz, é bom demais. Isso é que lembra o São João, tá entendendo? É que lembra as festas. Então hoje eu tenho 53 anos. Eu sei que um dia eu vou estar mais velho, né? Cada vez mais velho, o rosto dele vai fechando as pregazinhas. Mas até que um dia, se um dia eu tiver, eu não vou fazer para levar reclamação, né?
Fazer a cara que eu podia estar daqui a uns 10 anos a mais. Não faça não. Não. Deixa que o tempo chega. Uma pergunta, nessa época aí de São João que tinha aqui, Ah, era só a radiola ou tinha os músicos mesmo tocando instrumentos? tinha, era forró de pé de céu, sanfoneiro tocando. Sanfoneiro, né? Mas tinha outros instrumentos musicais? Eu vi um monte de instrumento assim, musical do Nordeste, eu não sei Não, se tinha... na época aqui, no forró de pé de serra era o triângulo, a zabumba, um pandeiro e a sanfoneiro. Ah, tem um instrumento que ele parece com um violino, que é daqui. É, a rabeca, A é. rabeca. Tem a tal da viola. Mas esse aí a rabeca entrava, a rabeca não entrava aqui no sítio, mas entrava Mas nas apresentações de show, né? que era bem tocado mesmo, só que a gente não conhecia porque a gente era daqui, né? E tem o pífano também, né? Caruaru. O pífano, na minha opinião, é um instrumento muito bonito. É. Das flautas, que tem um som mais bonito é o pífano. Mas eu achava sanfona, né? Como eu digo. Sanfona é lindo Aí quando demais. chegava essa época do São João, antes de chegar o São João, a gente tava descascando coco, né? Pra comprar minha roupa. E eu descascava o coco, fazia com todo cuidado. Pegava o coco, descascava, fazia 8 bandas na casca de coco assim. E eu ficava com ela. É a história que eu digo, né? É. Botava aqui na barriga aqui e ficava lá. Tocando com a boca mesmo. Pra mim, eu era o sanfoneiro. Mas, rapaz, E eu chegava na frente do rádio, Luiz Gonzaga tava lá tocando aquela música. Quando olhei a cena, eu tava lá. Quem tava tocando a sanfona do Luiz Gonzaga era ele, Luiz Gonzaga era quem tava cantando. Então eu sempre fui sonhador, por isso que eu sou amarrado na festa de São João, né? Gosto muito. E eu tô fé em Deus. Eu tô com 53 anos, mas daqui uns dias, quando as coisas melhorar, eu consegui uma sanfona velha pra gente aqui sentado fazer um forrozinho. O Evelino já toca o violão, o Vinicinho toca sax, né? o sax. E eu preciso de uma sanfona, mas não tive condição ainda de comprar, mas vou comprar. Mas você bate um triângulo muito bem batido, viu? Bate triângulo até a gente fez ali, a minha sobrinha Fernanda, mandar um abraço pra ela lá na Militina. Fernanda comprou um triângulo, agora pelo São João, trouxe pra cá. E eu toquei no São João e... Tocou um forrozinho lá, não foi? Foi, cantei um pouquinho. E quando eu consegui uma sanfona pra mim, comprar uma sanfona pra mim, não precisa ser nova não, a segunda mão, do jeito que for, esteja afinadazinha, eu vou fazer minhas músicas. Eu tenho vontade de ter uma sanfona, sabe por quê? Sentar assim, dia de domingo assim, de manhãzinha, com aquela fruta que tava na mesa assim, tudo assim, e eu tocar aquelas músicas sertanejas, acompanhadas pelo violão, um pouquinho de sax. Eu tenho esse sonho. Inclusive, o Vinicinho tá aqui com uma camisa cheia de sanfoneira aqui, ó. Eu nem tinha Cuidado, notado. viu, Levanta aí, Vinícius, pra gente mostrar a camisa. Cuidado que eu tiro essa sanfona pra mim, viu? Olha Essa aí. camisa aqui é o dicionário nordestino, não é isso? É, o dicionário É que eu não nordestino. tô vendo aqui. Deixa eu ver mas aqui. Você fica quieto. Oxente, quer dizer, quando se assusta. É. Vice é o mesmo que dizer, tô certo. E após, quer dizer, é mesmo. Vixe, oxe, é espanto. Arrudeio é enrolação. Aperreio é preocupação. Nó cego é o que é difícil. Fuleiro é quem não cumpre. É, sacana. Tá de rosca é que está atrasado. Tô lascado é quando se está ruim. Tá cagado é quem tem sorte. Fuxico é fofoca. Mangá é rir dos outros. Se invocar é ficar com raiva. Tora o aço é quem tem medo. Bigu é pegar carona. Farrapar é falta de compromisso. E arremendar é imitar. E bicado quer dizer que está bêbado. É, exatamente. Vocabulário nordestino. Aí já faltou o meu. Ah, qual? Tô pra F. Agora o resto eu não digo não, né? Beleza. Inclusive tinha até um... Eu lembro de um professor meu que a vida dele era bicadinha lá na sala. Mas isso é outra história que eu vou contar outro dia. Olha, agora aqui, ó. Lembrasse dele, né? Você vê como é bonito, ó. A gente tá aqui conversando, ó. Vem pra cá. É uma das que chegou aqui em casa. É. E a gente cuida delas. São 5 gatas fêmeas e são 2 gatos machos. Então a gente conseguiu castrar os 2 gatos e conseguimos Castrar uma gata. Falta castrar essa Mais daqui 4. e mais 3 que tem ali. Aí daqui uns dias eu vou entrar aí numa ONG aí pra ver se a gente consegue, porque é caro. E é triste a gente estar aplicando essas vacinas
para ela não entrar. Porque futuramente pra evitar, né? prejudica a saúde. Só que a né? gente não aplica a vacina. A gente, quando percebe que ela está no cio, a gente fecha ela no quarto, deixa passar o cio dela e soltar. Mas ela fica miando, querendo sair, é um sofrimento. E a gente ama essas coisas. Porque nasceu, não foi meu filho. Nasceu de uma mãe e do pai também, não é meu filho. Então são meus animais, né? Olha, é aqui, ó. A gente Chegou não pode mel. agradar ninguém que chega mel. Mel. Agora mel só chega, sabe mel aqui? Sabe, vem. Mel é ciumenta, Mel. hein? Vem. Isso, Né, muito Mel? bem. Essa é Mel aqui, a minha parceira de vídeo. Não é Mel? E ali vai um, ó. Olha lá o Olha negão. lá, Negão! dentro da piscina. Só faltou os Então, outros. Ah, negão tem lá. muita coisa aqui. Rapaz, minha cachorrinha. Então pessoal, esse canal é a História da Minha Terra, a gente fez para contar história daqui mesmo. Porque não precisa ir tão longe, aqui tem muita história para gente contar de cada morador que morou aqui, nesse lugar aqui. E hoje não existe mais, mas tem a família dele em São Paulo, em Vitória, em qualquer canto. É bom falar do pai desse pessoal, contar como foi a história. E eu, como tenho 53 anos, lembro de todos. E lembro como foi, do primeiro ao último que saiu daqui. Fui amigo dele também, ele já com idade, mas eu fui uma criança, um adolescente, um rapazinho que me misturava com os adultos. E por isso sei contar essas histórias, né? Tanto do pessoal de Juvelino, de Chicó, de Joaquim Bida, de João Pia, do pessoal de Jovenço, do pessoal dos Fragosos, do seu Acílio, do pessoal todo aqui. Se eu for falar, muita gente morava Muita aqui. gente, né? É. Sem contar Valfrido, né? O Isso. saudoso Valfrido. Que faleceu agora em junho. A gente vai teve o conseguir. prazer de fazer o vídeo com ele, né? Do homem mais velho que tem por aqui, que é Mané Ivo. que a Mané gente teve Ivo, lá, foi um dos primeiros vídeos que a gente fez. Que até em novembro a gente vai para lá levar o bolo do aniversário dele, né? Isso mesmo, prometemos e vamos cumprir. Então, Quantos anos ele tá fazendo? vai fazer 97 97 anos. 97 anos. Ó. Aí, nessa carreira toda, eu quero dizer a vocês que eu fiz esse canal para isso, para contar a história da minha terra, mostrar como vive o povo aqui. Também tem um sonho muito grande, que eu vinha falando aí, da necessidade que a gente passava. É triste a pessoa dormir e acordar sem ter o que comer. Então tem um sonho muito grande de ajudar as pessoas que necessitam com cesta básica, ou então metade de uma cesta básica, mas que dê para alguém comer alguma coisa. Ô, Então, a gente Moacir, vai fazer uma campanha para isso, né? como diz a história, né? Quem conheceu a fome Sabe de o que é verdade fome. sabe o que é fome, e aí não consegue ficar alheio à fome de alguém, né? Então, assim, o teu sonho de fazer essa obra social vai muito mais além do que construir casas, né? É a gente Exatamente. ir visitar pessoas que realmente necessitam, conversar com aquelas pessoas, levar de alguma forma um acalento para aquela tristeza, alimentar a alma e alimentar o corpo, né? Então é esse propósito desse canal aqui. Mas vamos chegar lá, porque Vai. tudo tem que ser Se Deus quiser. tudo tem que ser devagar, tudo tem a sua hora de acontecer, né? Se Deus quiser, quem passou fome, sabe o que é fome de verdade. Quem passou fome, sabe o que é fome de verdade. O rastro da fome é uma tristeza. A sombra da fome é cruel. Só sabe né? quem passou. É cruel. Então, mesmo que a gente hoje tenha a barriga cheia, quem passou sabe. Eu vi uma frase que diz assim: quem alimenta um ser vivo, alimenta a sua própria alma. E é verdade, né? Exatamente. Então, eu hoje, eu me preocupo muito. Eu passo pelas casas por aí e vejo um monte de criança assim. Às vezes está com a metade nu, né? Não é porque eles querem estar assim, é porque não tem roupa, porque eu também já passei por isso. Então, o que a gente sonha é ter para ajudar esse pessoal, levar alimento para esse pessoal, roupa usada ou não, levar para vestir esse pessoal. Então, se vocês Só quem puderem, realmente passou a fome, passou por necessidade, privações, sabe exatamente a dor, né? E o quanto é cruel, né, Moacir? Você vê pessoas passando pelo que um dia você passou e você não consegue ser indiferente àquela situação. não. Então, acredito que o propósito é esse e
E Deus vai cumprir esse propósito na sua vida e na vida. Porque Deus quer alcançar muitas pessoas. Exato. Né? Olha, uma vez eu vi um rapaz me criticar em outro vídeo. O que é eu isso, tava Vinícius? fazendo. Só licença um É instantinho. um bichinho que eu encontrei. Ah, que bichinho bonito. Oh, que bonitinho. Ah, tu tava tirando a foto também? Era? Cadê? Eu não sei que isso não é. Ele parece um... Ah, isso é uma esperança nova. É, Ela vai crescer, um gafanhotozinho. tão bonitinho. Isso é esperança nova, né? Então tá bom demais, Tá né? bom, irmão. Então uma vez eu vi É, um nós rapaz... falando aqui de propósito, olha aí, chegou aqui uma esperança, né? Olha o significado simbólico aí. As coisas vão acontecer, Moacir. Uma vez eu vi um rapaz me criticar em outro vídeo que eu tava fazendo, porque eu falei uma palavra errada. E ele disse assim, tu não estudou não? Então eu expliquei para ele. A gente nunca critica a necessidade de alguém, porque eu e meus irmãos, a gente estudava numa escola aqui e tinha que estudar 6 meses. 6 meses a gente parava para cortar cana, para ajudar em casa. Então quando a gente voltava, o bom da história da aula já estava interrompido. Então, às vezes a gente repetia na terceira série. Eu ainda estudei até a 8ª série. Mas inteligência, meu pai, meu Deus, botou na gente. Porque com pouco estudo que tenho, eu consigo desmontar um motor de um carro todinho, fazer o motor do carro, sou mecânico. Hoje eu só trabalho no de casa mesmo. Desmontar o motor do carro todinho, fazer uma elétrica do carro. Hoje a gente consegue fazer uma escultura de cimento, como tem nos outros vídeos aí, eu fazendo um cavalo, fazendo um bezerro. A gente consegue construir uma casa porque meu pai era pedreiro e ensinou a gente todo em um ofício. A gente consegue fazer uma ligação de energia de uma casa, então a gente consegue fazer tudo. Não é? Verdade. Só agradecer a Deus. Então eu nunca vou dizer assim, porque fulano tem uma casa, porque ele podia construir como eu construí. Não, eu aprendi, ele não aprendeu. Então, hoje o que vale em cima da gente é ter inteligência, respeitar o espaço dos outros. Se você sabe mais ou menos, não adianta passar por cima de ninguém. Se você tem mais ou menos, não adianta se sentir mais do que os outros, porque tudo que a gente tem, na última hora da ida da gente, fica tudo. Então vamos doar amor para as pessoas, vamos abraçar, seja quem for, rico, pobre, independente de cor, ou seja, qualquer pessoa, somos todos filhos de Deus. Não existe pessoa perfeita, pois a gente se acha perfeito com 2 mãos, com 2 pés, e aquele só tem uma. Não, somos todos iguais. Tá aqui, ó. E Deus tá grande lá em cima. Então, pessoal, eu peço a vocês, eu vou fazer uns vídeos essa semana, vou sempre tocar nesse assunto, de 2, de 3 reais, de tanto que vocês quiserem doar, ou então se você tiver uma cesta básica para doar, ou queira doar junto comigo para fazer um vídeo. Tem pessoas aqui necessitadas. Hoje é dia dos pais, talvez na casa desse pessoal não tenha nem o que se alimentar hoje e mostrar uma mesa do jeito que eu mostrei. Então a gente vai lá, doa para esse pessoal, a gente vai ver uma criança rir. Eu quero fazer também junto com a minha irmã a festa do Dia das Crianças. O que a gente precisa é da ajuda de vocês de coração. Então vamos ajudar esse pessoal. Que também eu tenho um sonho que vou realizar. No dia que eu for monetizado, eu não sou ainda não. Porque eu só tenho 425 inscritos ali agora há pouco. Eu fazendo essas obras aí, esperando que a turma também vá lá, se inscreva, porque aí a gente pode fazer mais. Porque com muito inscrito, a minha história, a história do canal Estado da Minha Terra, se espalha no Brasil e no mundo. E aí vai ter condições de pessoal ajudar. E eu sendo monetizado, eu tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou na fila do supermercado e não ver uma coisa que me deixa triste quando eu vejo. As pessoas vêm comprar e quando vai passando no caixa, volta o carrinho com as mercadorias dentro. Aquela pessoa está pagando aquelas e olhando para aquelas que voltou no carro, que eu sei. E quando ele está olhando, ele não está com pena da mercadoria, ele está pensando, ia levar isso para minha família comer em casa. Então, se eu estiver na fila do mercado e voltar uma mercadoria dessa aí com dinheiro, eu tiro do bolso e pago. Porque para isso eu tenho um coração, uma vontade de fazer. Vocês já perceberam, vocês vão aí nos vídeos anteriores que eu tenho aí, que vocês vão ver a minha vontade de ajudar o povo. Para mim, o que eu tenho é como eu falei ali,
já chega. Eu já agradeço a Deus por tudo. Então, pessoal, esse é o canal História da Minha Terra, Moacir, o contador de história, e essa é a história do Dia dos Pais. Eu estou aqui falando com vocês, desculpa o desabafo, e agradeço a paciência de assistir o contador de história. Diga, Vinícius. Ainda não finalizou não, vem cá. Não? Levanta que eu quero... Por que você não falou logo, rapaz? O velho tá acabado. Tá nada. O velho tá acabado. Esse aqui não é apenas meu pai não, é meu amigo, meu parceiro. Toda a vida ele esteve comigo, nunca foi uma pessoa assim, estar ausente, sempre ele chega assim em mim, conversa. Fala, você sabe mais comigo, rapaz, conversa muita coisa. E tem muito pai por aí que não tem uma relação tão fina como eu tenho com o meu. Então assim, esse aqui não é apenas o meu pai, ele é meu amigo, um irmão pra mim. Ele é meu parceiro, ele é meu tudo. E eu te amo, viu? Só quero o dia dos pais, não é? Porque Obrigado, tira minha foto, não. todo dia é seu dia. Te amo, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Tenho nem palavras. Bom, obrigada, gente, pela paciência de assistir nossos vídeos. Ajuda aí o canal com uma curtida, compartilha, se inscreve, comenta. A gente agradece. Um abraço e até a próxima, né? Vamos ver se eu chego até lá, né? Uns 10 a 20 anos a mais. Assim, ó. Chega pra Hein? isso. E o rosto? E o rosto? Não. Bem velhinho. Estão mentindo? Tchau, Tchau, vocês, tchau. Isso aqui é uma homenagem ao velho Jacó, lá do sertão aqui de Pernambuco. Como é o nome do sertão? Sítio Mamoeiro. Sítio Mamoeiro, Um abraço aí para o velho Jacó. A gente assiste muito vocês. Vocês são muito queridos. Obrigado, obrigado. Tchau, pessoal. tchau.